Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta, gente, com muita novidade, né? Vocês estão assistindo esses dias, estão nos ouvindo? A gente está com muita novidade para vocês. Pô, na semana passada a gente falou de viagem, vocês têm noção o quanto de coisa que a gente descobriu sobre viagem aqui, as dicas aqui de um proprietário de uma agência falando das gafes que a gente comete? Você não viu? Então você tem que ouvir ou nos assistir. Por onde, Carla? Pelas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso YouTube, nosso TikTok, aqueles cortes maravilhosos aqui do pessoal. E também no Spotify, que você pode nos ouvir naquele fim de semana, indo para o trabalho, que aqui, pessoal, o pessoal da Fornexus aqui ajeita tudo para gente. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre educação inclusiva, educação especial e o mundo do trabalho. Um tema que eu gosto muito, uma pegada do momento, né? Um tema atual. E nada mais, nada menos, vamos ter uma convidada, mais uma mulher, né? Vocês estão achando que eu estou puxando o saco da mulherada, mas é muita mulher nesse mês aí de outubro e setembro. Ela é professora de atendimento educacional especializado, é doutora e mestra em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Espírito Santo. É também graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atua como professora do atendimento educacional especializado no Centro Estadual de Educação Técnico Vasco Coutinho, no município de Vila Velha, Espírito Santo, onde eu moro. E coloca no grupo de pesquisa, colaboradora do grupo de pesquisa Educação Especial no Sistema Comum do Ensino, PPGE, UFES e CNPq. Gente, ela é demais, né? Chama aqui com vocês Isa Jade Jéssica. Isa, pode entrar. Muito bem-vinda, né? Obrigada. Obrigada por participar. Senta aqui, por favor, aqui com a gente, nosso podcast da Taço, né? Isa, que tema legal que você trouxe, né? Educação inclusiva. Né, um tema tão atual, né, como a gente está falando aí, principalmente voltado aí para esse mercado do trabalho. E eu não sei muito bem qual vai ser todo o conteúdo que você vai abordar, mas só pelo tema já me encanta. Primeiro é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Agradecer pela sua disponibilidade. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que seria uma educação inclusiva e uma educação especial nesse ambiente que a gente está hoje, para ver se a gente está falando assim, o que eu estou pensando é o que você vai falar, dessa questão da gente trazer as pessoas que possuem deficiência, né, para dentro desse mercado de trabalho. Como que está isso hoje dentro das escolas? Muito obrigada pelo convite. Então, primeiro a gente tem que entender o que fala a educação especial e o que fala a educação inclusiva, né? A educação especial, ela é um recorte da educação inclusiva. Educação inclusiva é tudo aquilo que foi excluído socialmente ao longo dos anos na sociedade, né? Mulheres, pessoas negras, LGBTs, pessoa com deficiência, né? Então, todas aquelas, vou chamar de categoria que isso. Foi por um período minimamente ou isoladas do mundo normal. Consideradas à margem do social. E educação especial tem um público exclusivo, né? Que a gente chama de público-alvo da educação especial, que são as pessoas com algum tipo de deficiência. Nota, eu falei pessoas, né? Pessoas com deficiência. Há tempos atrás, as pessoas usavam a nomenclatura portadores de deficiência. Quem porta uma deficiência, em algum momento deixa de portar, né? Como se fosse um objeto. E quando a gente fala pessoa com deficiência, a gente vê toda a possibilidade dessa pessoa se desenvolver e viver uma vida digna na sociedade, para além da sua deficiência, né? O contexto social e cultural pode transformar a vida dessa pessoa. Então, quando a gente traz esses dois conceitos, né? O conceito de educação inclusiva e o conceito de educação especial, pensando no mundo do trabalho, a gente começa a delinear caminhos para uma inclusão de fato, né, de todos os sujeitos. E eu trabalho num centro de educação técnica profissional, onde eu consigo perceber esses movimentos, né? Nós temos vários cursos dentro do CET Vasco Coutinho, que possibilita a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho com muito profissionalismo e muita dignidade, né? Entendi. Isa, falando assim da parte da educação, você faz parte de uma escola, né, que tem esse processo. Eles são tratados de forma diferenciada no sentido de ter um atendimento diferenciado dentro de sala de aula? Então... É obrigatório isso? Então,
as políticas públicas, desde 2009, elas vêm garantindo ao sujeito com deficiência ser tratado de maneira a se apropriar dos currículos escolares, né? A gente parte do princípio que toda pessoa é uma pessoa capaz de aprender e se desenvolver. A pessoa com deficiência, mesmo que ela necessite de caminhos alternativos, né, para se apropriar dos componentes curriculares, ela aprende e ela se desenvolve. Então, lá no CET, e assim como nas escolas municipais, estaduais, porque são políticas públicas, né, instituídas, a pessoa com deficiência, ela tem, né, garantido por lei, o professor colaborador, que seria o professor de educação especial, junto com o professor técnico, que vão pensar esses caminhos alternativos para que esse sujeito se aproprie do currículo. E também, se a pessoa com deficiência necessitar, ela tem direito, por lei, ao atendimento educacional especializado, que funciona no contraturno, onde ele vai ter um complemento ou um suplemento daquela disciplina. Fora a sala de aula. Que de repente, ele não conseguiu se apropriar totalmente, né? Então, para consolidar essa aprendizagem, ele vai ter esse atendimento educacional especializado. Porque incluir, Carla, é você garantir o outro o direito de ser diferente, né? É você criar acessibilidade para essa pessoa ter um pleno desenvolvimento nos espaços, seja ele escolar, espaço de trabalho, né? Então, quando a gente fala do mundo do trabalho, esse mundo do trabalho já acontece nesse ambiente escolar, né? Porque lá ele vai se desenvolvendo nas suas competências, mas também vai criando habilidades, né, de como trabalhar, como desenvolver um determinado assunto, né, uma profissão. Eu tenho vários exemplos. A gente já teve aqui no podcast um pai de um menino, é um menino, né, ainda é uma criança com autismo, que agora acabou de publicar um livro. Né? Ele aprendeu a falar, acho que 4 línguas diferentes, né? Acho que ele tem 12 anos, 13, não sei. É bem novinho, o filho do Joaquim, ele fez um podcast maravilhoso aqui com a gente sobre como você lidar e enfrentar com isso, né? E como você superar, que na realidade é a aceitação primeiro, né? Você aceitar que aquilo, que é o que a criança desenvolve, ela demora muito para ser diagnosticada, mas por causa da aceitação dos pais. E eu tenho um amigo, eu acabei inclusive de voltar de lá do Rio Grande do Norte, lá em Natal, que ele é presidente, ele também fez um podcast aqui com a gente sobre a mesma linha. Ele é professor, é contador, e ele fez, o filho dele ele tem síndrome de Down, e ele é presidente da Associação de Downs lá no Rio Grande do Norte. E eu tive lá agora, e o filho dele participou de uma corrida, né, chamada Volta Contábil, estuda, ajuda o pai, né, então o pai também envolveu. A gente saiu à noite, ele tratou a gente como uma pessoa normal, com uma deficiência, mais normal, que consegue falar, consegue desenvolver. Eu até brinquei com ele, falei assim, já está namorando, Gabriel? Ele, ainda não, mas... né? E tratar bem. E isso parte da educação, né? E eu acho que a educação ela é a base para todo mundo, e acredito que para pessoas que têm deficiência, ela é muito mais necessária, né? Ela tem. Você tem experiência, você tem estudos da diferenciação entre a escola pública e privada? Qual que tem? Porque política pública a gente fala que é para atingir a todos, mas a gente sempre enxerga muito como órgão público, né? Como a escola pública. Mas política pública também serve para regular o tratamento nas escolas privadas. Como é o seu conhecimento na área privada? Como é que está essa... Eu já vi vários pais reclamarem da discriminação, do não atendimento diferenciado, né? Como é que você tem alguma experiência nisso aí? Então, eu falo muito da escola pública, porque é lá que a gente faz as nossas pesquisas, né? Então, lá se faz efetivar a política instituída. Então, assim, a pessoa com deficiência, desde a educação infantil, ela é assistida, né? Às vezes crianças necessitam de um cuidador, uma pessoa para cuidar, né, na higiene dessa criança, ela tem esse direito, né? As prefeituras, o município disponibilizam esse direito. Mas a gente entende que a criança na escola comum, a todos,
ela está ali para aprender e se desenvolver como todas as outras crianças. Então, tem um professor de educação especial formado, né, compreendendo todas as deficiências que a criança tem, porque o autismo, por exemplo, não existe um autista parecido com o outro, sabe? Tem as características que são singulares, né, mas o desenvolvimento depende, né, do núcleo familiar, quais estímulos, quais acompanhamentos, né? E assim é todas as outras deficiências. E é interessante quando você traz esse debate sobre o público e o privado, porque geralmente, socialmente, a gente acha que o privado é sempre melhor do que o público, né? Existe esse imaginário tabu, social. assim, né? Assim. E não é, né? Pelo meu conhecimento, às vezes a escola privada, ela trabalha numa lógica competitiva, né? De ranking, quem ficou em primeiro lugar, né? Quem vai passar no Enem. Quem vai passar no Enem. E a gente entende a educação como um processo de desenvolvimento humano, né? Então, assim, cada sujeito, ele aprende, ele tem os seus caminhos alternativos, ele vai aprender, ele vai se desenvolver, ele vai se afastar mais daquela condição de deficiência, no sentido de não ser eficiente, né? A cultura nos possibilita aprendizagens significativas para o nosso contexto social. E a gente tem exemplos disso aqui no nosso estado, né? A gente tem um secretário de estado que é cego, né? Que é o Felipe Rigoni. Inclusive, eu já tive vários papos com ele, né? Ele é até engraçado que, quando você vai tendo uma certa maturidade, a pessoa que ela tem a deficiência, ela acaba até brincando com a própria deficiência. Eu briguei com ele, ele falou, poxa, Carla, queria fazer um podcast com você, acho que eu vou abrir um para mim. Eu falei, qual vai ser, secretário? Ele, vendo com Rigoni. Aí eu comecei a rir, né? Que eu achei engraçado que ele brincando. E ele é muito inteligente, é uma pessoa que chegou a ser secretário de governo agora, já foi deputado federal. Então, quer dizer, é um cara que tem potencial. Então, eu acho que é um dos exemplos que a gente pode tratar, e eu tenho outros que a gente poderia. E aí, indo um pouquinho para esse lado do mercado de trabalho, mas antes eu queria fazer uma pergunta que, na hora que você estava falando, me veio à mente. Qual é a maior dificuldade para que essa educação, ela, na área pública, ela seja desenvolvida? São os pais? É a política? É a própria escola? É falta de profissionais? O que você enxerga hoje como um dos maiores desafios? Então, esse é o meu projeto de pós-doc, né? Como efetivar, de fato, as políticas públicas garantindo o direito de aprender das pessoas com deficiência. Eu sempre acredito que tudo passa pela via do processo formativo, né? Quando você tem uma formação, você consegue mudar os seus conceitos, você muda suas metodologias, as suas práticas, né? Eu lembro que quando eu estava coletando, né, produzindo dados da minha pesquisa de mestrado ainda, que faz bastante tempo, eu perguntava às professoras, porque foi em 2009 que veio a obrigatoriedade da matrícula da pessoa com deficiência na escola comum a todos. Em 2009, nós estamos em 2024, então a gente está falando de um tema muito recente. E aí a minha pergunta era para os professores, você acredita no processo educativo da pessoa com deficiência? Então, quando o professor respondia, não, eu não acredito, ali as minhas hipóteses já vinham claras, né? Não vai ter um trabalho pedagógico de fato. Então, a aposta no sujeito, no desenvolvimento daquela pessoa, faz toda a diferença. Então, a partir do momento que eu acredito que aquela pessoa vai aprender, vai se desenvolver, eu vou criar metodologias, vou ter criatividade de melhorar aquele ambiente, garantir o currículo para ela, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, a não aposta, ela vem da falta de formação. Uma formação realmente que vai fazer aquele sujeito compreender como que o convívio com a diferença, né? E a importância do papel dele nesse processo. Como que isso faz o sujeito aprender, se desenvolver, criar outras formas de interpretar o mundo, né? De se relacionar. Então, desde que veio a obrigatoriedade de matrícula, a gente pode perceber o avanço dessas pessoas na sociedade.
olha o tema do nosso podcast hoje, né? A pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Isso era impossível há anos atrás, de se imaginar. Com certeza. E falando em política pública, e indo já para o mundo do trabalho e de inclusão, como é desafiante, né, colocar essas pessoas no mercado de trabalho e a responsabilidade social que a gente tem quando você não é obrigado, né, mas sim por ser responsável social por isso. Quando você é obrigado, para vocês empresários, é fácil. Tem acima de X funcionários, eu sou obrigado a ter X% de pessoas com deficiência. E os empresários, eu como convivo muito com empresário, alguns casos eu até presenciei ser verídico. Eles põem a vaga no mercado e não conseguem as pessoas porque não tem candidato. Porque às vezes vão lá, o Ministério do Trabalho bate na porta e fala, olha, vi que você não tem... Vou falar os itens, né? Eu vi que você não tem menor aprendiz o suficiente, eu vi que você não tem deficiente, você é obrigado a ter. E aí a empresa mostra, mas eu fiz a candidatura, está aqui o processo, contratei a empresa e não aparece ninguém. Isso é muito relativo, não aparece ninguém para qual tarefa, né? Porque, devido exatamente à existência de uma deficiência, à permanência de uma deficiência, a gente sabe da acessibilidade do processo inclusivo, mas a gente também sabe das limitações do que tem que ter para aquela pessoa trabalhar. As empresas precisam também fazer um movimento contrário, né? As empresas precisam conversar sobre o que as escolas técnicas profissionais, né, que têm um público-alvo da educação especial, poderia indicar, né? A gente teve recentemente lá no CET Las Coutinho um gerente de RH que estava precisando de uma pessoa PCD para trabalhar no RH. E ele falava comigo, eu não encontro ninguém. Aí eu falei bem assim, enquanto ele falava, eu conseguia visualizar o meu aluno. Você não conseguia ou você conseguia? Eu conseguia visualizar. Quem era o aluno que poderia... Aí eu falei, olha, eu tenho um estudante que se encaixa perfeitamente nesses critérios que você colocou. Aí ele falou assim, Aí a empresa, o RH, veio para dentro da escola e conversou com os estudantes, né? E esse estudante que faz administração, curso técnico em administração, está no RH e está feliz e está desenvolvendo um papel de forma maravilhosa. Aí criou-se essa parceria, né, desse RH com o CET para contribuir nessa indicação, né? Então, a pessoa com deficiência está lá se profissionalizando e as empresas, às vezes, né, têm um pensamento, às vezes, limitado em decorrência de falta de formação também. Eu ia falar isso agora. De repente, é falta de formação, onde encontrar, onde buscar. Exato. Até das próprias empresas que eles contratam, né? As empresas que eles contratam de recursos humanos para fazer o recrutamento e seleção, até por falta deles mesmo conhecerem onde que eles vão achar, porque normalmente essas pessoas não vão lá e se candidatam, né? Eles têm que fazer uma parceria com as escolas, que é o que você comentou, para que as escolas indiquem, né? O que você entende como responsabilidade social para esse tipo de sujeito, né? que tem um processo, que precisa ter um processo inclusivo, uma política envolvida? O que você considera para as empresas algo de responsabilidade social? Então, as empresas têm uma responsabilidade grande social de mostrar que esses sujeitos eles podem ocupar qualquer lugar na sociedade. Você deu o exemplo do Felipe Rigoni, né? Eu acho que no Rio, em São Paulo, tem candidatos a vereadores, né, com síndrome de Down. Tem aquele pianista também, que tem problema nas mãos, esqueci o nome dele, João, acho, João. Eu faço parte do Fórum de Educação Especial aqui do Espírito Santo, então percebo várias pessoas com deficiência fazendo parte desse fórum, construindo políticas, e ninguém melhor do que eles para falar sobre eles, né, sobre as necessidades, sobre as possibilidades. Então, assim, em relação à empresa, buscar formar suas equipes, né? Até mesmo para a gente saber o que eles precisam enquanto pessoas. E não limitar, por exemplo, a pessoa tem síndrome de Down, eu tenho uma vaga aqui só de ensacolador. Né? Entendi, não colocar essas pessoas algo como... mínimo... que só fazem determinadas atividades, porque eu duvido que elas tenham capacidade de fazer algo maior. E não é bem assim. Né? Tem um rapaz com autismo severo, e que ele é excelente em criar jogos eletrônicos, né? Então, assim, ele tem muita facilidade com informática. Então, as empresas observaram isso, sobretudo bancos, e ele foi contratado, né? Um rapaz.
que ele tem uma dificuldade em comunicação oral, de verbalizar, mas ele consegue se comunicar muito bem a partir dos meios eletrônicos, né, da internet. Então, assim, essas observações é importante também. E também a gente preparar o ambiente para essas pessoas, porque, por exemplo, algumas pessoas não conseguem trabalhar com certos ruídos, elas vão desenvolver muito bem se eu preparar o ambiente, outras vão conseguir melhor em casa, outras em ambientes preparados dentro da empresa. Eu vou te falar, a acessibilidade nesse país é um negócio complicado. E eu vivi isso um pouquinho ultimamente, né? Porque eu fiquei 20 dias, é complicado. A ordem, né? Agora, você tornar o mundo acessível, né, é uma palavra de ordem, porque se você for olhar, todo mundo tem as suas necessidades, né? Alguns mais, outros menos, mas cada um tem a sua singularidade. Por isso que eu troco sempre a palavra diversidade pela palavra diferença. Né? Nós somos diferentes, nós temos as nossas singularidades. E quando eu sou tratado na minha diferença, mostra que você dá um valor à minha singularidade. E é assim no ambiente de trabalho, é assim na nossa casa, é assim na sociedade, né? E não é um trabalho tão difícil, voltando para o lado ainda do emprego, porque com toda essa pegada aí de Pacto Global, de ESG, uma das ODS é esse trabalho de inclusão social, né, de igualdade de gênero. Então, exatamente o público que você comentou, e as empresas têm por obrigação ter políticas, né, de toda essa parte de inclusão, de inclusão social. E aqui no nosso estado, no Espírito Santo, os indicadores que a Secretaria está criando para você continuar com esse incentivo fiscal também faz parte ali, questionários que você preenche, itens relativos ao processo de inclusão social. Então, não é só uma moda ou uma obrigação, né? Na realidade, realmente, como você comentou, uma responsabilidade social das empresas de colocarem, né, de fazerem o seu papel na inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Considerando todo esse arcabouço que você falou, até porque você é uma pesquisadora, né, do assunto, e é bom saber, a gente fala com quem entende, todo esse processo reflexivo das empresas, todo esse processo que elas têm que trabalhar de educação, como você comentou, porque eu preciso ter pessoas que se adaptem a isso. Você tem, dentro das suas pesquisas, dentro da sua experiência, notícias, conhecimento de como que depois que essas pessoas entram, como que elas são tratadas, como que a permanência dela dentro das empresas? Então, Carla... Ser uma permanência, eu quero dizer assim, em termos de dignidade, de qualidade no trabalho. Isso é um movimento bem atual, sim, né? Sim, recente. Porque se a gente for olhar por data, em 2009 começa a entrar as crianças obrigatoriamente na educação comum, as crianças com deficiência. Essas crianças cresceram, estão chegando no trabalho, no ensino superior. Então, esse movimento é recente, né, de ver as pessoas no trabalho. Algumas pessoas com deficiência, em decorrência, né, da deficiência e do acompanhamento médico, elas recebem um benefício também, né? Mas elas estão, assim, querendo, ávidas a entrar nesse mundo do trabalho, porque é uma parcela de socialização. Então, pensando as empresas, né? As empresas, elas precisam começar a pensar nesse movimento formativo das suas equipes. Começar a discutir as diferenças, né? Das pessoas diferentes, das pessoas com deficiência, que irão adentrar esse mundo do trabalho. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse RH que eu te falei, é de uma grande rede de supermercado aqui no estado do Espírito Santo. E eu fiquei muito feliz com a fala do gerente do RH, que ele traz essa aposta. Então, tem pessoas com deficiências em diversos setores dentro da empresa. E ele sempre está fazendo momentos formativos. Foi isso até que ele levou, né, para dentro do SET, para falar como que ele fazia esses momentos formativos. E de respeitar as singularidades, né? De cada sujeito no sentido da sua produtividade. Quanto mais o sujeito se sente produtivo, mais ele vai querer produzir, ele vai se sentir feliz naquele espaço. E como está sendo interessante também para as pessoas que trabalham com essas pessoas com deficiência, porque elas estão tendo a oportunidade de criar novos conceitos. Né? Se achava que aquele indivíduo não estava apto para a sociedade,
acaba até olhando e falando, puxa, que interessante, a partir do momento que ele entra no mercado de trabalho, ele amplia a sua capacidade cognitiva, sua capacidade relacional. Social de uma forma geral, né? Exatamente. Então, ele também começa a se adaptar aos meios, isso é qualidade de vida para todo mundo, né? É para as famílias, para a pessoa com deficiência, para as pessoas sem deficiência, mas que convivem aí também, né? De mudança conceitual, né? De criar novos conceitos sobre eficiência e deficiência, né? Então, isso tudo eu não sabia. cria. Eu participo de muitos eventos e organizo muitos também, até pelo cargo que eu faço do trabalho honorífico, ali alguns dos, né? E agora eu não sabia, mas depois eu descobri que é uma norma, né, mundial até de todo evento você ter uma pessoa que faça a linguagem, a tradução, né, de Libras, porque você não sabe quem está ali e se você está gravando depois de chegar ao público, você tem que permitir que pessoas com deficiência auditiva consigam entender o que você está passando. Então, você vê, são ações, são políticas que são pequenas, mas que atingem uma gama muito grande de pessoas. Porque, vou falar uma coisa assim meio ridícula, mas para a gente que se intitula como normal, vamos dizer, né, eles não são anormais, mas são diferentes, como você falou. A gente não consegue imaginar que você tem tantos cegos, tantas pessoas sem audição, com autismo, com mobilidade, né? Você tem N tipos de deficiências que as pessoas podem portar ou até podem não ser portadoras desde a sua nascença, mas podem adquirir no meio do caminho, né? Inclusive, qualquer um de nós está sujeito a isso, né? Então, a gente pode adquirir por uma doença, ter uma falta de mobilidade motora. A gente pode por algum acidente. E é uma construção de uma sociedade inclusiva, né? Exatamente. Por exemplo, eu estava andando nas ruas de Vitória, e Vila Velha, e Cariacica, né, aqui no Espírito Santo. Grande Vitória. Aí eu brinquei, eu falei, minha gente, a cidade não é acessível para quem anda de salto, né? Aí foi uma brincadeira, mas depois a gente falou, não é acessível para ninguém, né, assim, muitas vezes. Então, assim, criar um ambiente acessível, você dá o direito de ir e vir para qualquer pessoa, né? E para qualquer pessoa. Imagina uma pessoa idosa andando nessas calçadas com desníveis, buracos, paralelepípedo alta solto. Demais. Então, assim... Sem rampa. Nossa, eu tenho mil exemplos né, disso. Quando a gente pensa na construção de uma sociedade inclusiva, pense, né, na mobilidade de todos. A gente está envelhecendo, né? Então, a gente também vai ter algumas necessidades específicas. E aqui para nós, né, o mercado de trabalho ele se prolongou também a sua idade, porque a aposentadoria também ficou mais longa. Então, a gente tem que pensar nisso, porque nenhum país aguenta manter, por meio de aposentadoria, pagando as pessoas. Então, por isso que ela alonga o período sem trabalhar. Quanto maior essa dificuldade, menos inclusão de pessoas você vai ter também. Então, a gente precisa permitir que todos aí possam se apropriar do mercado de trabalho. E eu realmente eu brinquei assim, mas vocês estão rindo, mas é verdade, gente. Eu passei por um processo recente e eu não observava com os olhos que eu observei nesses últimos dias a dificuldade que as pessoas com deficiência têm de ir num restaurante, não ter acessibilidade para qualquer pessoa. Como você falou, o idoso que anda de muleta. Cara, muito restaurante não tem. É tudo com escada. Como você ir no shopping, por exemplo, a gente está gravando aqui, tem elevador. Mas será que eu consigo me locomover durante quanto tempo? Por que não tem? Aí tem cadeira elétrica? Aqui eu sei que tem. Onde a gente está, entendeu? Eu sei porque eu vim durante a época que eu estava na cadeira de rodas e a menina perguntou, você quer com elétrico ou sem? Mas não são todos que têm. E um detalhe que é muito importante nesse período que eu presenciei, e muito triste, as pessoas olham para você com discriminação. Então, o fato de você chegar no local de cadeira de rodas, você já é meio visto assim, como uma pessoa, tipo, preciso ficar mais longe, porque as pessoas têm um pouco de repúdio, porque elas não querem dar a assistência que aquela pessoa precisa, inclusive nos ambientes comerciais. E aí a pessoa, eu acho um furo muito grande, porque você tem que olhar primeiro como uma pessoa normal, segundo, se ter a predisposição de ajudar. E a gente não vê isso, eu não vi, pelo menos, não vi, tive muitas experiências tristes, até de ser esquecida no aeroporto de Brasília pela companhia aérea, mas tudo bem, depois eles me resgataram. Entendeu? Mas assim, imagina, eu estou passando por um momento. Imagina quem tem isso anos e anos, as dificuldades que tem. E aí eu vou fazer uma comparação que você falou, vou para a Europa.
por exemplo, que eu já viajei para lá, e alguns locais que eu fiz, ou até fui para o Canadá, eu vi muito isso no Canadá. Cara, os ônibus, aqueles ônibus vermelhinhos, todos têm acessibilidade para deficiente. Todos. Então, assim, eles baixam o negócio, a pessoa subir com a cadeira de rodas. E no Brasil a gente não tem. Então, a gente precisa ter um conhecimento muito amplo nessa educação inclusiva, Isa. E agradeço muito por você estar aqui com a gente falando um pouco sobre isso e desmistificando e quebrando alguns preconceitos que as pessoas têm, né? De que a pessoa ela é diferente. Não, ela tem sim uma diferença, mas ela é ser humano como todo outro e tem capacidade como todo outro, né? E eu queria, para a gente ir para finalmente, é tão bom, né? Os assuntos que a gente fala assim nem parece, mas a gente já está aqui mais de 35 minutos falando. Fala para mim os principais pontos que você acha preponderantes, importantes, para que, primeiro, as instituições de ensino coloquem essas pessoas no mercado de trabalho, porque, na minha visão, e bem como você falou também, parte delas. E, segundo, para que as empresas tenham a possibilidade e a responsabilidade social de receber essas pessoas. Então, primeiro, tudo vai pela via da formação, né? A gente precisa formar pessoas para criar novos conceitos sobre deficiência, eficiência, educação inclusiva, educação especial, que a gente coloca tudo no mesmo bojo, né? Então, a inclusão, o movimento social de inclusão, ele é gigante. E a inclusão da pessoa com deficiência é um recorte nesse movimento maior. Então, a via da formação, a aposta no sujeito, desejar uma nova sociedade possível, né? Porque a nossa sociedade ela é marcada por histórias de muita exclusão, seja no processo de escravidão, que a gente foi o último, né, país a abolir a escravatura, todo esse preconceito que vem arraigado, né, com a gente em relação à pessoa com deficiência, isso tudo perpassa a falta de conhecimento, né? E quando a gente pensa na construção de uma nova sociedade possível, por via da educação, a parceria entre empresas e escolas técnicas, né, profissionalizantes, e até universidades, né? Eu tenho estudantes no ensino superior que têm autismo, que são surdas, que têm baixa visão, mas que são pessoas muito capazes, estudiosas, né? O que nos diferencia, né, dos demais animais, já que a gente faz parte de uma categoria animal, é a nossa capacidade de pensamento, de acumular cultura, de construir cultura, de intervir na cultura, né? Se uma criança nasce cega, né, a gente tem aí o braille, né, surda, nós desenvolvemos a língua brasileira de sinais, todo um aparato, né, um artefato cultural para deixar as pessoas terem uma dignidade de vida. Então, o que a gente está precisando mudar são os conceitos, né, de enxergar a pessoa como uma pessoa humana, com todas as possibilidades a serem desenvolvidas, né, e ter uma vida plena na sociedade. E garantir, as empresas, e garantir o direito da pessoa de ser deficiente, né, com acessibilidade. Então, as empresas elas precisam fazer essas parcerias. Quando a gente recebe um estudante com deficiência, a gente faz um relatório inicial, a gente chama de RAI, né? Que é um relatório inicial das necessidades específicas. É como se fosse um raio-x, uma anamnese, que a gente descobre desde o nascimento, a vida escolar, até chegar no ensino superior ou na educação técnica profissional. E isso faz toda a diferença, você se interessar pelo sujeito, porque a partir daquele relatório inicial, você consegue saber quem é aquela pessoa, quais os interesses dela, onde que ela pode melhor se desenvolver, né? Então, essa parceria entre empresas e centros estaduais ou centros técnicos federais, que a gente tem também os IFES, né, faz toda a diferença. Perfeito. Isa, muito bom estar aqui com você. Queria te agradecer mais uma vez. Gente, a gente esteve aqui com Isa Jadjeski, nome difícil, né?
É descendente de alguma coisa? É polonês. Polonês, nossa. É Isayonara, que eu gosto de ser chamada de Isa. Isa, deixa suas redes sociais aqui pra gente. É @IsaJadges, que é o Instagram. E o Facebook eu não sei como que eu coloco. Mas o Instagram vocês já acham, né? A gente esteve aqui com a Isa Jadges, né, falando um pouquinho todo esse processo de educação inclusiva, educação também especial no ambiente e mercado de trabalho, tema que a gente vem sempre revivendo ele aqui, né, com um assunto que a gente vem revivendo com outros temas e outras pessoas que vivem esse processo e que dão importância para isso. Então, se você é empresário, você é empreendedor, ainda não abriu aquela lanterninha, né, dessa responsabilidade social, aproveita o momento que a hora é agora. A gente volta na próxima semana com mais podcast Taço Conta para você.